Segundo Timóteo ao pastor de Israel. Tinte-os-Bet. E Alton. Capítulo 1. Shaul, conhecido por Paulo, apóstolo do Mashiach Yahusha pela vontade do Criador, segundo a promessa da vida que vem por meio do Mashiach Yahusha, a Alton, conhecido por Timóteo, filho amado. Que você tenha bondade merecida, compaixão e harmonia da parte do Criador, o Pai, e do Mashiach Yahusha, nosso Mestre. Sou grato ao Criador, a quem presto serviço sagrado como os meus antepassados e com uma consciência limpa, e nunca deixo de me lembrar de você nas minhas súplicas, noite e dia. Ao me lembrar de suas lágrimas, fico ansioso de vê-lo para que eu me encha de alegria. Pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e que estou certo, há também em você. Por essa razão quero lembrar-lhe que atisse como um fogo, o dom do Criador que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois o Criador não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Assim, não se envergonhe do testemunho sobre o nosso Mestre, nem de mim, prisioneiro por causa dele, mas, confiante no poder do Criador, participe em suportar sofrimentos pelas boas novas. Ele nos salvou e nos chamou com uma chamada sagrada, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito e da sua bondade merecida. Esta nos foi concedida no Mashiach Yahusha antes dos tempos antigos, mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação do nosso Salvador, Mashiach Yahusha. Ele aboliu a morte, por meio das boas novas, lançou luz e revelou a vida e a imortalidade. Dessas boas novas fui designado pregador, apóstolo e instrutor. É por isso que eu também sofro essas coisas, mas não me envergonho. Pois conheço aquele em quem creio e estou confiante em que ele é capaz de guardar o que entreguei aos cuidados dele, até aquele dia. Apegue-se ao padrão de palavras sadias que você ouviu de mim, com a fé e o amor que resultam da união com Mashiach Yahusha. Guarde, por meio do Espírito Eterno que mora em nós, esse precioso bem que lhe foi confiado. Você sabe que todos na província da Ásia se afastaram de mim, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Mestre conceda compaixão à família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando esteve em Roma, ele me procurou diligentemente e me achou. Que o Mestre conceda que ele ache compaixão da parte de Al naquele dia. E você bem sabe quantos serviços ele prestou em Éfeso. Segundo Timóteo ao pastor de Israel. Tinte-os-Bet. E Alton. Capítulo 2. Portanto, meu filho, continue a se fortalecer por meio da bondade merecida que está no Mashiach Yahusha, e as coisas que você ouviu de mim e que foram confirmadas por muitas testemunhas, essas coisas confia a homens fiéis, que por sua vez, estarão qualificados para ensinar outros. Como bom soldado do Mashiach Yahusha, participe em suportar sofrimentos. Ninguém que serve como soldado se envolve nos assuntos comerciais da vida civil, a fim de agradar aquele que o alistou como soldado. E mesmo nos jogos, quem compete não é coroado a menos que tenha competido segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente tem de ser o primeiro a participar dos frutos. Pense constantemente no que digo, o Criador lhe dará entendimento em todas as coisas. Lembre-se de que Yahusha Mashiach foi levantado dentre os mortos e era descendente de Davi, segundo as boas novas que prego, por causa delas sofro e estou acorrentado como um criminoso. Contudo, a palavra do Criador não está acorrentada. Por isso continuo suportando todas as coisas por causa dos escolhidos, para que eles também possam obter a salvação que vem por meio do Mashiach Yahusha, junto com honra eterna. Esta declaração é digna de confiança. Se já morremos com ele, certamente também viveremos com ele. Se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue a fazê-los lembrar dessas coisas, instruindo-os perante o Criador para que não briguem por causa de palavras, coisa que não é de nenhum proveito, pois prejudica os que escutam. Faça o máximo para se apresentar ao Criador aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas rejeite as conversas vãs que violam o que é sagrado, pois levarão a uma impiedade cada vez maior, e as palavras dele se espalharão como gangrena.
Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Apesar disso, o sólido alicerce do Criador permanece, tendo este selo. Ial conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome de Ial renuncia à injustiça. Numa casa grande não há só utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para uso honroso, mas outros para uso sem honra. Assim, se alguém se mantiver longe destes últimos, será um instrumento para uso honroso, purificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela harmonia, junto com os que invocam o Mestre com um coração puro. Além disso, rejeite debates tolos e sem sentido, pois você sabe que eles geram brigas. O servo do Mestre não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal, e instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Talvez o Criador lhes conceda arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. Dessa forma cairão em si e escaparão do laço do maligno, pois foram apanhados por ele para fazer a sua vontade. 2 Timóteo ao pastor de Israel. Tinte-os-Bet. E Alton. Capítulo 3. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de ao Criador e manterão uma aparência de devoção ao Criador, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Dentre eles surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Macha, conhecido por Moisés, esses também continuam se opondo à verdade. Esses homens têm a mente completamente corrompida e são reprovados quanto à fé. Contudo, não irão muito longe, pois a tolice deles ficará bem clara a todos, como no caso daqueles dois homens. Mas você seguiu atentamente meus ensinamentos, meu proceder na vida, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições e sofrimentos, como os que enfrentei em Antioquia, em Icônio, em Listra. Eu suportei essas perseguições, e o Mestre me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção ao Criador, em união com Machia e Alcha, também serão perseguidos. Mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Você, porém, continue nas coisas que aprendeu e foi persuadido a crer, pois você sabe de quem as aprendeu e desde a infância o conhece os escritos sagrados, que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé no Machia e Alcha. Toda a Escritura é inspirada pelo Criador e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem do Criador seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. 2 Timóteo ao pastor de Israel. Tinte-os-Bet. E Alton. Capítulo 4. Eu lhe ordeno solenemente perante o Criador e o Machia e Alcha, que julgará os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, faça isso urgentemente, em tempos favoráveis e em tempos difíceis, repreenda, censure, exorte, com toda a paciência e arte de ensino. Pois haverá um tempo em que não suportarão o ensinamento sadio, mas, de acordo com os seus próprios desejos, se cercarão de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos. Desviarão os ouvidos da verdade e darão atenção a histórias falsas. Você, porém, mantenha os sentidos em todas as coisas, suporte as dificuldades, faça a obra de um evangelizador, realize plenamente o seu ministério. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e a hora do meu livramento está próxima. Travei a boa luta, terminei a corrida, vivi de acordo com a fé. De agora em diante me está reservada a coroa da justiça,
que o Mestre, o justo juiz, me dará como recompensa naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que anseiam a sua manifestação. Faça todo o possível para me visitar em breve. Pois Demas me abandonou porque amava este mundo, ele foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Enviei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade com Carpo, e também os rolos, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor de cobre, me prejudicou muito. E Al lhe retribuirá segundo as suas ações. Você também deve tomar cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente à nossa mensagem. Na minha primeira defesa, ninguém se pôs do meu lado, mas todos me abandonaram, que isso não lhe seja levado em conta. Mas o Mestre ficou ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio, se realizasse plenamente a pregação, e todas as nações a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Mestre me livrará de todo o mal e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja dada a honra para todo sempre. Assim seja. Transmita minhas saudações a Prisca e a Áquila, e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, mas deixei Trófimo em Mileto, doente. Faça todo o possível para chegar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda saudações, e também Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Mestre esteja com o espírito que você mostra. Que a bondade merecida dele esteja com vocês.